Deus continue abençoando, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom é nós estarmos aqui mais uma vez para buscar a face do Senhor. Vamos ler o Salmo 31 para nós dar início ao nosso culto. Salmo 31. A confiança em Deus. Salmo de Davi para o músico Mor. A confiança em Deus. É nele que deva estar a nossa confiança. E a Bíblia nos diz: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Amém. Pai celeste, Deus todo-poderoso, viemos, ó Deus, a este lugar num só propósito, com um único objetivo, esse é buscar a tua face. E a tua palavra nos diz que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então que o Senhor venha e tome conta, Senhor, das nossas vidas e que o Senhor nos dê um bom tempo na tua presença. Perdoe nossas falhas e fraquezas e abençoa que tenhamos, ó Deus, um momento de comunhão contigo, Senhor, por meio da oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos cantar uns 3 hinos. Vamos iniciar cantando o 110 do nosso inário. 110. Fá maior. As águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na
na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te conduzirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Segura na mão de Deus e vai. 166, vamos cantar. 166. Também está Fá maior. Breve vem o grande dia em que as lutas findarão, todos males e agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se-á o canto dos remidos do Senhor. Jesus Cristo é o meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar.
Amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus com a nossa oferta, irmãos. E vocês sabiam que o culto de oração é um dos cultos mais importantes? É um dos cultos mais importantes. E o profeta diz que se uma pessoa não ora, é porque ela não crê que Deus é capaz de resolver as coisas. Então, se uma pessoa não gosta de orar, não tem esse hábito, é um sinal ruim, é sinal que ela não crê. Às vezes a pessoa sofre com um mau gênio, e o Mombrana diz assim: amenize esse teu mau gênio pela oração. Então a oração, ela é a chave que abre qualquer porta. Eu creio que o culto de quarta-feira deveria ser um culto mais frequentado, porque é justamente na oração que se vê o nível espiritual de cada um, o relacionamento que a pessoa tem com Deus. Então, nunca deixe com que o comodismo venha tirar esse tempo de você, que você dedica a Deus. Deus faz tanto por nós, irmãos, e eu penso que nós, eu me incluo nisso, nós fizemos tão pouco por Deus. O mínimo que nós fizemos é como nada, comparado ao que Ele fez e continua fazendo por nós. Eu gostaria que você sentisse agora você respirando. Sabe quem permite você fazer isso? O Deus Todo-Poderoso. Então nós vir aqui na quarta-feira é o mínimo que nós podemos fazer para agradecer a Deus pelo fôlego de vida, pelo que Ele tem feito por nós. Vamos orar pela oferta. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor. Nós estamos enfrentando, o mundo está enfrentando uma pandemia, mas mesmo nesse período não faltou pão na nossa mesa. Mesmo nesse período nós vemos os teus filhos sendo abençoados em seus trabalhos. Isso nós devemos tudo a ti, Senhor. E agora queremos adorar o Senhor com a nossa oferta. Que o Senhor receba e continue abençoando cada um. No nome de Jesus Cristo, dê condições para aqueles que não têm e gostariam de ofertar. Que o Senhor abra as portas, que o Senhor venha prover os meios, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Quantos diáconos fazem o trabalho? Nós vamos cantar mais um hino. Tinha anotado aqui. Vamos cantar o 81. 81. Ré maior. Se às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, quem é que não tem problema nessa vida? Todos temos, mas tem um que pode resolver o problema. Se às vezes
vezes os problemas da vida parecem insolúveis, fazendo até mesmo em momentos você a chorar. Mas quando é um crente fiel e se vê nesse apuro, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Se as trevas que cercam agora parecem intensas, já não sente coragem mais de caminhar, eleve seus olhos agora com fé para o alto, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Então cante. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Um dia bem certo eu sei findará todas as lutas, espinhos e pedras pra mim sei que não haverá, porque Cristo breve, muito breve, levará seu povo, segurando nas mãos de Jesus, subirei a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Aleluia! Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Segure firme nas mãos de Jesus e peça: Senhor, segure na minha mão. Vamos nos colocar em pé para uma breve meditação. Quero ler Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Essa manhã, eu acordei com desejo de estudar essa mensagem, a sempre presente água da rocha. Eu quero compartilhar com os irmãos nos próximos cultos, se assim Deus permitir, a sempre presente
água da rocha. Coisa boa é você ter sempre presente essa água da rocha, que é Cristo. Diz assim o apóstolo Paulo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Que Deus acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Assentai-vos um instante. Eu quero falar um pouquinho sobre o propósito de Deus ter nos chamado. Deus, ele sempre chama o homem com um propósito. E nós vemos aqui que a razão dele ter nos elegido nele, antes da fundação do mundo, para um propósito. Qual foi o propósito? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nenhuma pessoa consegue viver uma vida de santidade sem o Deus Santo vivendo nessa pessoa. Então nós vemos a necessidade que temos de nos encher com o Espírito Santo. Nós sabemos, o profeta nessa mensagem, a sempre presente água da rocha, ele diz assim, a sempre presente água da rocha, no parágrafo 57 em diante, ele diz: nós sabemos que Israel tem sido sempre um exemplo histórico da igreja, pois Israel era o povo de Deus até que ele saiu do Egito. E então ele era a igreja de Deus, porque ele estava separado do resto do mundo. Há uma diferença entre o povo de Deus e a igreja de Deus. A igreja, a palavra igreja significa os tirados para fora. Então, qual foi o propósito de Deus ter nos chamado? Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou do mundo de pecado para nós viver uma vida que reflita o seu caráter. Nós, irmãos, somos os representantes de Jesus Cristo aqui na terra. A Bíblia diz que Paulo era um embaixador de Cristo até nas cadeias. E nós somos também os representantes do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, é dever do cristão viver uma vida santa, irrepreensível, diante dele em amor. Não é nada forçado o servir a Deus. O cristão, ele serve a Deus por amor. E é diferente quando uma pessoa serve a Deus por amor. Não é algo forçado. O servir a Deus não se torna um peso para tal pessoa, mas é um prazer para ele servir a Deus. É um prazer para ela servir a Deus. Sabe por que Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Porque para Davi era uma alegria ele poder estar na casa de Deus, tendo comunhão com Deus e com os seus irmãos. E o profeta nos diz, o profeta irmão Brana diz assim, que uma das provas, guarde isso, uma das provas que a pessoa tem o Espírito Santo, é que ele mal consegue esperar até que as portas da igreja se abram para que ele venha e tenha companheirismo. Então, se temos o Espírito Santo,
não é que vamos ser igrejeiro, mas vamos ter prazer em estar na casa de Deus, adorando a Deus. Adorando a Deus. Então veja, há uma diferença, irmãos, de povo. Hoje há muitas pessoas que se dizem ser o povo de Deus, eu não duvido. Mas aqueles que fazem parte da igreja de Deus são poucos. Porque aqueles que fazem parte da igreja de Deus vivem uma vida separada das coisas do mundo. Vive uma vida pautada pela palavra. Esses sim são a igreja de Deus. E o profeta segue dizendo: e quando nós ficamos separados do resto do mundo, então nós nos tornamos a igreja. Quando que nós nos tornamos a igreja? Quando nós ficamos separados do resto do mundo. Por quê? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, Paulo exorta a igreja em Coríntios à separação. Deus nos chamou para uma total separação. Veja que Deus queria abençoar Abraão, mas para ele abençoar Abraão precisava se separar da sua parentela, sair da sua terra, para a terra que Deus havia lhe mostrado. E eu te abençoarei. Olha a promessa. Quer você ser uma bênção nas mãos de Deus? Então vive uma vida separada do mundo. E você terá os favores de Deus a seu favor. Eu terei os favores de Deus ao meu favor. Quando você vive uma vida separada das coisas do mundo, é inegável que você vai lutar para viver uma vida que agrade a Deus. E se você está lutando para viver uma vida que agrade a Deus, você pode contar com a ajuda de Deus, você pode contar com a bênção de Deus, você pode contar com os favores de Deus. E se tem uma coisa boa é você poder contar com Deus. Então veja, Paulo diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Porque por isso sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Para que nós sejamos recebidos por Cristo, não podemos viver uma vida semelhante a que vive uma pessoa mundana, uma pessoa ímpia, um infiel. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aí o profeta segue dizendo aqui nessa mensagem, diz assim: mas desde que nós estejamos envolvidos com o mundo, então nós não estamos, ou não estamos na igreja. Quer dizer, não fazemos parte. Não somos membros desse corpo. Agora, eu creio que isto vai bem fundo. Toma seu lugar. Vejam, nós não somos a igreja até estarmos separados do mundo. Separemos a nós mesmos. Saiamos do meio das pessoas impuras, não se relacionem com elas e não sejam participantes de seus pecados.
não se unam com os incrédulos, mas se separem das coisas do mundo. E quando Israel estava no Egito, eles eram o povo de Deus. Então, quando foram chamados a sair, ou tiveram o êxodo, saída, então eles foram chamados à igreja. Porque isto foi quando eles se separaram do resto do mundo. E a própria palavra igreja significa chamado fora, êxodo, saída. Cada um de nós, como cristãos, tem tido um êxodo em nossa vida. Nós tivemos um tempo onde nós fomos chamados do meio de nossos associados, chamados fora do meio das pessoas com quem uma vez tínhamos companheirismo, e nos tornamos um povo diferente. A igreja de Deus é um povo diferente. Aí é onde entra, irmãos, o porquê que a irmã se veste diferente. Porque ela é a igreja de Deus. Se Deus tivesse nos chamado para sair do mundo, e a nossa vida seguisse no mesmo padrão do mundo, do que valeria ter saído do mundo? Continuasse lá no mundo. E eu digo uma coisa, irmãos, não foi a igreja católica que foi se parecendo com os evangélicos, foi os evangélicos que estão se parecendo com os católicos. Os católicos continuam do mesmo jeito, mas olha os chamados cristãos, que um dia pregavam santidade, pureza. Olhe como eles estão vivendo. Aquilo que um dia era errado, hoje já não é mais. Aquilo que era pecado, hoje já não é mais. Aquilo que um dia tinham jogado fora, foram buscar e trouxeram de volta. Mas é as filhas voltando para o seio da velha mãe. Mas a igreja de Deus é formada de pessoas que lutam para viver uma vida que agrade a Deus. E não tem como nós viver uma vida que agrade a Deus negando a palavra de Deus. Então, veja bem, e a própria palavra igreja significa isso. Para caminharmos e nos tornamos um povo diferente, para caminharmos com um povo diferente, que agia de maneira diferente e falava de uma maneira diferente. Isto foi um êxodo em nossa vida. Muito bom exemplo Israel nos deu, de quando Deus o chamou a sair, ele teve um êxodo, e saiu do meio das pessoas do mundo, e tornou-se uma nação separada. Em Deus, um povo peculiar. Eles andaram sob as sombras do lugar de misericórdia. Eles viveram e andaram pela grande coluna de fogo. E Deus os trouxe do Egito para a terra que ele tinha prometido. Qual o propósito de Deus ter nos chamado do mundo? Deus nos chamou do mundo para servir a ele nessa mensagem. Mas qual a intenção dele, irmãos? Não é apenas que nós vivamos uma vida aqui diferente do mundo. Ele nos chamou para nos introduzir em. Esse é o propósito de Deus. Deus tira Israel do Egito para introduzir eles na terra da promessa. Deus nos chamou do mundo para nos introduzir numa igreja? Não, para nos introduzir em Cristo. E uma vez estando em Cristo, estamos realmente salvos. Mas se a pessoa simplesmente sai do mundo e se torna membro de uma igreja, não se torna a igreja, ele está perdido. Nós não podemos nos tornar membros de uma igreja, nós temos que ser a igreja de Deus. Os chamados para fora, os separados. Aí sim, quando nós nos tornamos a igreja de Deus, nós vamos viver uma vida separada das coisas do mundo. E aí você não faz isso
porque você é pressionado a fazer. Você não faz isso porque você está sendo monitorado, vigiado, não. Você faz isso porque lá dentro do seu coração há um amor profundo por Deus. Você diz, como cantamos aquele hino, eu sou do meu amado e ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor. O que nos une, irmãos, é o amor. É o amor. E se Deus permitir, nós continuaremos, e o profeta vai mostrando aqui nessa mensagem, que é diferente quando uma pessoa serve a Cristo por amor, do que quando serve por pressão. Serve por pressão. Ou porque tem medo de ir para o inferno. Nós não podemos servir a Deus porque temos medo de ir para o inferno. Não. Nós servimos a Deus porque nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus. E quando um casal se ama, aquela vida a dois não se torna um fardo. Um não está ali ao lado do outro, tendo um casamento suportado, não. Um vive para o outro. Um vive para fazer o outro feliz, é diferente. Quando esse casal se casou sobre essa base, a base do amor. Entra ano, sai ano, vão envelhecendo junto, mas o amor continua o mesmo, ou aumenta à medida que os anos passam. Aumenta. Agora, quem ama demonstra, irmãos. Quem ama demonstra. Hoje o que a gente mais vê é esses hinos, você coloca ali pessoas dizendo, cantando, eu amo meu Jesus e isso e aquilo, mas a vida conta uma outra história. Hoje o que você mais vê são mensagens que falam de Deus na internet. Mas isso muitas vezes não passa de palavras. Não passa de palavras. Quando começou essa pandemia, dava congestionamento de mensagens na internet. Congestionamento. Precisamos isso e aquilo, e é isso. Mas logo, dali uns dias, igual aquele fogo de paia, sabe? Dá aquela lavareda e depois. É melhor, irmãos, nós ser como a tartaruga. Ir passo a passo, mas não parar. Do que dar aquela arrancada como a lebre, mas logo para dormir um sono. Não é hora de dormir, é hora de perseverar. É hora de avançar, é hora de continuar. Mas o que vai nos manter unidos com Cristo é justamente isso, o amor. O propósito de Deus ter nos chamado foi esse, para que vivamos uma vida irrepreensível diante dele em amor. Em amor. Então, que Deus nos ajude a nós meditar nessas coisas. A sempre presente água da rocha. Mesmo Israel murmurando, mesmo Israel queixando, ali estava a sempre presente água da rocha. Por isso a Bíblia diz, irmãos, que ele não nos tratou segundo os nossos pecados. Imagine se Deus nos tratasse segundo os nossos pecados. Há muito tempo nós teríamos sido fulminados. Mas a Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Cada manhã Deus está renovando suas misericórdias. Quando você acordar, levanta da cama, se prepara para ir para o trabalho, lembre-se disso.
mais uma vez as misericórdias do Senhor se renovaram a meu favor. Por isso eu consegui me levantar, por isso eu consegui, estou me preparando para enfrentar mais um dia. Isso é a misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe. Se Deus permitir, sábado continuaremos nesse mesmo assunto. Aqui tem uns pedidos de oração, pedido de oração em favor do irmão Wellington, filho da Imanice, que não está se sentindo bem de saúde. Irmã Mana pede oração pelo Samuel, que está de aniversário, estará de aniversário amanhã. Irmã Edinho pede oração em favor do Bruno, que está de aniversário. Hoje, Deus te abençoe. Irmã Roseli pede oração em favor de uma questão na justiça, aposentadoria, e para meus filhos, sobre o meu trabalho. Irmã Ivone pede oração por Ana Lívia. Vamos orar por esses pedidos e depois vamos ter nosso momento de oração. Pai Celestial, aqui na minha mão há vários pedidos de oração. E essas pessoas escreveram esses pedidos porque elas creem que o Senhor resolve qualquer tipo de problema. E a tua palavra diz que tu trabalha para os que em ti confiam. Nós confiamos em ti, Senhor. Oramos em favor do nosso irmão Wellington, que não está se sentindo bem. Que o Senhor estenda a tua mão, repreenda aquela enfermidade em seu corpo, que caia por terra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oramos, Senhor Deus, pela irmã Ana Lívia. Ó Deus, tu sabes, ó Deus, como ajudar, como dar graça nessas horas difíceis. Abençoa, Senhor, nossa irmã. Também oramos pelo Samuel, que estará completando mais um ano de vida. Ó Deus, ajuda ele, reconhecer que é o Senhor que tem cuidado dele até aqui. Pai, abençoa o nosso irmão Bruno, ajuda, Senhor. Toma conta, que ele possa continuar marchando essa marcha, servindo ao Senhor, amando o Senhor acima de todas as coisas, que as coisas do mundo não lhe chamem a atenção, mas que ele use esse dom que o Senhor o deu para adorar ao Senhor, para louvar o teu nome, Senhor. E dê, ó Deus, cada dia mais e mais sabedoria, mais do teu Espírito. Também oramos pela nossa irmã que pede por essa questão na justiça. O Senhor é o melhor advogado. O Senhor pode resolver aquilo que homem nenhum é capaz. Deus, possa o Senhor entrar com providência. E assim tantas outras pessoas necessitadas. Nós oramos porque nós cremos e pedimos que o Senhor venha intervir em favor desta pessoa necessitada. Agora, Senhor, inspira-nos para orar, quando teremos um momento diante de Ti, que o Teu Espírito Santo nos dirija e que nós possa realmente derramar nossa alma perante o Senhor. É a nossa oração, é o nosso pedido, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ore a Deus da sua maneira. Se você sente de vir ao altar, venha, ou mesmo aí no seu lugar, fale com Deus, apresente as suas necessidades a Ele, creia que Ele é capaz de te ajudar. Sim, Ele é o Todo-Poderoso, o sumo sacerdote da nossa confissão. Entregue tudo a Ele, teus cuidados, leve a Deus, deixe ali.